A gente vai voltar agora para 2017 e a gente vai falar da realidade do futebol brasileiro, esse futebol insano de demissão de treinadores. E com a saída do Rogério Ceni, a gente tem a seguinte situação: a maior parte dos clubes que disputam a Série A nesse ano já trocou de treinador. Então dá uma olhada, em ordem cronológica. O Curitiba já demitiu o Carpegiani, trouxe o Pachequinho. A Ponte Preta já demitiu o Felipe Moreira, trouxe Gilson Kleina. O Vasco demitiu o Cristóvão, trouxe Milton Mendes. O Sport primeiro demitiu o Daniel Paulista, trouxe o Ney Franco. O Vitória trocou o Argel Fuchs pelo Petkovic, primeiro, depois vai fazer mais uma troca. Aí o Palmeiras trocou o Eduardo Batista pelo Cuca. O Atlético Paranaense, por decisão do Alto Ori, ele virou diretor, aí veio o Eduardo Batista. Aí o Sport fez a sua segunda troca no ano, Luxemburgo no lugar de Ney Franco. O Bahia perdeu o Guto Ferreira e aí trouxe o Jorginho. O Vitória aí trocou o Petkovic, trouxe o Alexandre Galo. O Santos demitiu o Dorival Júnior, trouxe o Levir Coupe. O Atlético Goianiense demitiu o Marcelo Cabo, trouxe o Doriva. E o São Paulo agora demitiu ontem com uma nota seca que pegou todo mundo de surpresa. O Seleção ontem estava no ar, debatendo se o São Paulo deveria ou não trocar de comando, e de repente vem a nota seca, informativa do São Paulo de que demitiu o Rogério Ceni. E aí a gente vai mostrar o aproveitamento dos últimos técnicos que passaram pelo São Paulo, os que ficaram um pouquinho mais de tempo. É o caso do Osório, é o caso do Bausa e é o caso do Ricardo Gomes. O Osório, ele teve em 28 partidas um aproveitamento de 51,2% dos pontos. A gente vai mostrar agora, diretor. O Bausa, em 48 partidas, ele teve 46,5% de aproveitamento. E o Ricardo Gomes teve 42,6% de aproveitamento. Era para entrar as imagens deles, não entraram, mas por que eu trouxe esses números aqui? Porque o Rogério Ceni fez um acordo com o São Paulo de que se ele tivesse aproveitamento na média semelhante ou superior ao desses três antecessores, e ele teve esse aproveitamento, ele receberia uma multa de 5 milhões de reais nesse ano. E se a demissão viesse no ano que vem, essa multa seria reduzida pela metade. Então isso norteou o acordo que o Rogério fez com o São Paulo. E aí, como o aproveitamento dele ficou acima da média da soma do Osório, do Bausa e do Ricardo Gomes, o Rogério Ceni ainda vai levar esse dinheiro para casa. Eu faço contato agora com o Carlos Cereto, que fala conosco ao vivo de São Paulo e vai nos fazer mais informações, mais análises, mais detalhes. Eu falei do aproveitamento desses técnicos para dizer que talvez o problema não seja exatamente o homem que senta ali no banco e dá o treino, né? Já que os técnicos passam e os números são muito semelhantes, será que o problema é dos técnicos ou é do clube? Carlos Cereto, bom dia, bem-vindo ao Redação, tudo bem por aí? Bom dia, André Rizek, bom dia, André, bom dia da PF, bom dia, Team Victory, bom dia, Redação. Começando pelo fim, pela notícia mais quente, o São Paulo deve tentar hoje, pelo menos tentar anunciar hoje, a contratação do Dorival Júnior. O Vinícius Pinotti, que é o diretor de futebol de São Paulo, viaja hoje para Florianópolis para conversar com o Dorival Júnior, ex-técnico do Santos. É o nome de interesse do São Paulo. São Paulo quer o Dorival Júnior. Depois, se não conseguir o Dorival Júnior, vai tentar outro técnico. Por enquanto não há plano B, embora o Paulo Autuori tenha sido especulado ontem nos bastidores do São Paulo. O Paulo Autuori disse que não quer mais ser técnico aqui no Brasil, né? Ele está como gerente de futebol do Atlético Paranaense, o Eduardo Batista como técnico, mas o nome dele é muito querido no Morumbi, nos bastidores do São Paulo. O Paulo Autuori foi campeão do mundo com o São Paulo. Mas o nome que será tentado hoje pelo Vinícius Pinotti é o do Dorival Júnior. O São Paulo vai mandar então um diretor para Florianópolis para tentar a contratação do Dorival. E eu diria que o Dorival só não será técnico do São Paulo se ele não quiser, porque ele vai receber a proposta. Se ele disser sim, deve ser anunciado ainda hoje. Sobre a tua pergunta, André, se você analisar que o São Paulo de 2009 para cá, 2009 foi quando o São Paulo conquistou, 2008, né? Foi quando o São Paulo conquistou o tricampeonato. E aí, em 2009, saiu o Muricy Ramalho. Da saída do Muricy Ramalho, depois do tricampeonato, o São Paulo teve 14 técnicos, né? Foram 14 técnicos. O Rogério Ceni, o 14º. Então é uma média de 2 técnicos por ano. O São Paulo troca muito de técnico.
né? Essa atual diretoria do São Paulo, o grupo político que está hoje no São Paulo é o mesmo há 9 anos, troca muito de técnico. Se você analisar que o São Paulo está modificando o seu elenco ou modificando o seu time, muitos jogadores foram negociados e muitos jogadores estão sendo contratados nessa janela, talvez você não coloque a responsabilidade, a culpa no treinador. Afinal de contas, o time é outro, né? O time está sendo modificado. O carro, os pneus estão sendo trocados com o carro andando, que é uma expressão que você gosta muito de usar, André. Mas, se você analisar o aproveitamento do Rogério Ceni como técnico do São Paulo, embora seja um aproveitamento, na média, semelhante aos dos últimos treinadores, o que faz com que o Rogério tenha direito de receber 5 milhões de reais pela rescisão do contrato, pelo acordo que ele fez com a diretoria do São Paulo, eu acho que você tem sim que dar importância para a responsabilidade do técnico nesse momento. Se você separar o ídolo do São Paulo, que é o Rogério Ceni, do técnico do São Paulo, é uma grande falta, uma tremenda falta de respeito com o ídolo do São Paulo. Mas o técnico do São Paulo não teve um bom aproveitamento. O São Paulo foi eliminado em 3 competições no ano, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e o que é pior, não demonstra reação. Foi isso que a diretoria do São Paulo percebeu. Há uma insatisfação, inclusive, com alguns jogadores do São Paulo. O vestiário, o Rogério teria perdido o vestiário. Alguns jogadores estão insatisfeitos com a personalidade forte do Rogério. Esse talvez tenha sido o principal motivo pela saída do Rogério Ceni do comando do São Paulo, André. Perfeito, Cereto. Olha, o aproveitamento do Ceni, como vocês viram ali, ele é de 49%. A média dos antecessores é de 47%. Então, ele ficou um pouquinho acima da média. Vamos vamos arredondar. Ele ficou na média dos antecessores. Aí eu quero abrir o debate da seguinte forma. Eu vi muito comentarista opinar o seguinte: o Rogério errou porque ele não estava preparado para assumir esse rojão. Considero essa opinião bobagem, não penso assim. Acho que o São Paulo é que devia ter se preparado para receber um técnico sem experiência e que precisava, portanto, de respaldo da diretoria, precisava de ajuda de alguém mais experiente ali, por exemplo, o Muricy Ramalho, como coordenador técnico, com quem ele pudesse trocar ideias, se aconselhar. Se alguém errou, na minha opinião, foi o clube não ter se preparado para receber um mito, o maior ídolo da história do clube, que ainda não tinha experiência de treinador. Acho que o Rogério tem 1000 argumentos para falar do trabalho dele. Por exemplo, o São Paulo mandou embora 12 jogadores do grupo com o qual ele começou a temporada. 12, né? O São Paulo, ele não teve tempo, na minha opinião, para a gente saber se ele é um bom técnico ou um mau técnico. Em 6 meses eu não consigo avaliar se ele é bom ou um mau técnico. Eu posso avaliar se ele é promissor, se ele não é promissor. Na minha opinião, o São Paulo errou e, politicamente, não via a torcida vaiar o Rogério. O que acontece agora é que a crise vai diretamente para a diretoria, né? O Rogério, ele era uma espécie de escudo entre a torcida e o time. Esse escudo se foi e a diretoria agora vai ter que responder para o torcedor sobre a posição da equipe no campeonato. Achei totalmente deslocada a demissão do Rogério e, para dar o crédito de uma opinião do Juca Kfouri, nosso colega de Rádio CBN e ESPN Brasil, o Juca disse ontem um negócio que eu estou pensando desde que eu vi ele falar. Nasce um grande nome agora para ser presidente do São Paulo como oposição. Nasce um grande nome. Porque eu não sei se o Rogério, a partir de agora, vai querer ser técnico. O Rogério, para mim, se preparou para ser técnico do São Paulo. Eu não sei se ele vai querer ser treinador daqui para frente. Quero ouvir vocês, amigos, sobre esta demissão. Eu acho que no futebol bem organizado, o clube dá sustento ao time. O que está acontecendo no futebol sul-americano em geral, eu acho que talvez especificamente nessa situação, é que tem a cobrança no time, o time tem que sustentar a instituição. Está tudo errado, está totalmente equivocado. Eu lembro que o assistente dele, meu conterrâneo que se demitiu, Michael Bill, se demitiu sexta-feira, antes que ele recebeu uma proposta de São Paulo, ele me ligou. Eu falei para ele 2 coisas. Eu falei, olha,
tu vai se assustar no futebol brasileiro com quanto política acontece dentro do clube. Porque você não vai ter, você não tem essa experiência. Na Inglaterra não é assim? Não, porque é totalmente diferente. Obviamente tem política em qualquer instituição. Mas eu não estou defendendo totalmente o modelo inglês de organizar futebol. Tu tem um proprietário. Tu tem uma linha clara. Eu lembro uma vez que eu falei com um cara alemão, ele era chefe de marketing de Manchester United. Já tinha trabalhado em Barcelona. Eu perguntei para ele, olha, pode fazer uma comparação? Ele falou, olha, é 1000 vezes melhor no Manchester United, porque tem uma linha. Eu sei quem tá no comando, o que eles estão querendo. No Barcelona, você nunca sabe, porque depende de quem vai vencer as eleições. Sempre tem política, sempre tem instabilidade. Está falando isso sobre o Barcelona. Imagino isso sobre um clube brasileiro que tem o mesmo modelo. Então, uma coisa, a política dentro do clube sempre tem o potencial para ser uma cansa dentro do clube. Segunda coisa, que não aplica a Barcelona, aplica aqui, que o futebol brasileiro virou uma indústria de importação, de exportação. E que isso tem uma grande possibilidade de torcer os objetivos e as motivações de quem está dentro. Aí, essas duas coisas juntos explicam o que está acontecendo em São Paulo. E por acaso, o seu conterrâneo te contou o porquê dele ir embora? Porque a gente viu o São Paulo esse ano negociar o David Neres, Luiz Araújo, Thiago Mendes. É por isso ou é pela politicagem do clube? Ou pelas duas coisas? A gente nunca encontrou. A gente ia encontrar no sábado. Né? Primeira vez que São Paulo vem ao Rio. Sexta-feira ele se manda. Então, aquelas duas coisas. André. Diga, Seletinho. Não, eu não quero defender a diretoria do São Paulo, muito longe disso, hein? Mas muito longe disso mesmo. Acho que a diretoria do São Paulo está fazendo muita bobagem. Mas eu entendo a demissão do Rogério Ceni, quero deixar isso muito claro. Acho, e tenho dito isso aqui, não imaginava que a diretoria do São Paulo teria coragem em demiti-lo. Dizia sempre, o Rogério Ceni é indemissível, se é que existe essa palavra, é impossível demitir, é mais fácil o Rogério Ceni demitir o presidente do São Paulo do que o contrário. E eles mostraram que tem coragem. E eles vão arcar com o ônus disso. E é por isso que eu estou dizendo o seguinte, se você olhar, se a gente separar o ídolo do técnico, o técnico foi muito mal. Tá? O técnico foi muito mal no São Paulo. Já foi eliminado de 3 competições no ano. São Paulo começou jogando muito no ataque no Campeonato Paulista. Tinha uma cara, tomando muito gol, fazendo muito gol. Aí depois o Rogério mudou o time. E aí desandou. O time desandou. E aí a diretoria percebeu que os jogadores estavam insatisfeitos com o Rogério. A personalidade forte. O Rogério é um cara muito difícil de lidar. Tem uma personalidade muito forte. Tava complicado ali. Quer dizer, houve motivos para que a diretoria entendesse que com o Rogério o time não ia andar. Né? Eu não estou aqui analisando todo o resto, a mudança dos jogadores, as bobagens da diretoria, tudo isso eu entendo. Agora, olhando só para o técnico, se não fosse o Rogério Ceni, o maior ídolo da história do São Paulo, já teria sido demitido há muito tempo do São Paulo. Mas há muito tempo. Lá no Campeonato Paulista, se bobear, já tinha sido demitido. E não foi demitido. Quer dizer, eu acho que ele teve tempo sim. Eu acho que ele teve... estamos no mês de julho. E o time do São Paulo não aconteceu até agora. É um time inofensivo e que está na zona do rebaixamento. Acho que a situação é grave o suficiente para se tomar uma atitude. E a diretoria foi corajosa ao demitir o Rogério Ceni. Eu vou discordar do meu amigo Carlos Cereto, porque eu não consigo adotar essa frase. Se ele não fosse o maior ídolo. Como ele é o maior ídolo... o São Paulo tem nesse ano uma das melhores médias de público da sua história, não levou em nenhum jogo menos de 12 mil pessoas ao Morumbi, e mesmo diante do péssimo futebol que o time vem demonstrando, eu não vejo a torcida tão irritada como poderia estar em outros momentos. E aí, realmente não sei, Cereto, se a culpa é do técnico ou ela é do clube, que não deu condição, na minha opinião, de o Rogério fazer um bom trabalho. Vamos ver se quem chegar no lugar dele, aí a gente vai poder ter um termômetro melhor, consegue melhorar tanto assim esse time. O próximo jogo do São Paulo é contra o Santos na Vila Belmiro. Se o Dorival for contratado, pode ser inclusive a estreia do Dorival contra o ex-clube. O que eu tenho achado curioso é que vendo as redes sociais, eu vejo flamenguistas aliviados pelo Zico
nunca ter assumido o Flamengo como técnico, porque já foi dirigente e saiu meio chamuscado da passagem que ele teve pela Gávea. Roberto Dinamite nem se fala, quando foi o presidente do Vasco. Então há de fato um grande risco no futebol brasileiro de o grande ídolo se queimar quando ele volta ao clube em alguma função de bastidor ou como treinador. Você tem algum medo de algum ídolo seu assumir o Botafogo, da Pieve? Alguns já assumiram e é isso mesmo, né? Futebol é circunstância. Eu concordo com o Cereto. Eu acho que a culpa aí do resultado de São Paulo é dividida entre a diretoria, evidentemente. O Thiago Mendes, por exemplo, foi vendido há pouco contra a vontade do Rogério. Foi o último episódio de venda de jogador na gestão dele. E entendo também quem diz, diferentemente de você, eu entendo quem diz que ele não estava preparado. Que ele, como técnico, precisava ter amaciado e talvez até exercitado um pouco esse vestiário em categoria de base, um time de menor expressão. Comparando um pouco como é a história do Seedorf saindo do Botafogo, se aposentando, indo treinar o time principal do Milan. Ele se queimou rapidamente. O Zidane já tem um trabalho diferente. Real Madrid B, ficando ali de assistente de técnico, e quando aparece já é um técnico mais bem formado. Agora imagina o Rogério na base do São Paulo e, digamos, o Dorival como técnico. A cada derrota do Dorival, a pressão que não aceita o Rogério assumir. E é bom lembrar que essa personalidade forte do Rogério, que o Cereto citou, era uma personalidade forte que já se mostrava em campo. Ele praticamente demitiu alguns técnicos do São Paulo. Se vocês se lembram das declarações dele, por exemplo, né? Ele sempre foi esse cara do dono do time, exatamente por ser o maior ídolo. E aí acabou criando involuntariamente uma dificuldade. O São Paulo demorou a se acertar com o goleiro, se é que se acertou depois da saída dele, porque ele é um gigante, né, debaixo ali das traves. Então essa dificuldade de relacionamento, ele talvez pudesse ter, ou não, ele podia se manter o mesmo, mas ele pudesse ter amaciado um pouco, trabalhando em outros clubes, em outros cantos. Mas aí ele se tornou essa dimensão. Ainda no sábado, a torcida do São Paulo, lá na Ilha do Urubu, tinha um galhardete, uma faixa dizendo que todo mundo tem goleiro, mas o São Paulo tem Rogério Ceni. Essa ligação afetiva, ela persiste, tanto que você não vê o torcedor do São Paulo tão irritado quanto estaria. Mas aí que eu acho que, separando, eu concordo também com o Cereto que ele teria sido demitido há mais tempo. Quando foi eliminado da Sul-Americana, em casa por aquele time inexpressivo. Concordo, né? Teria sido. O trabalho não rendeu, e olha que tinha coisas legais, trazer um inglês, trazer não sei quem para ajudar. Em termos de concepção, sim, mas talvez ele tenha se imbuído muito da ideia de que ele era um mito, que ele era intocável, e parecia mesmo que não seria demitido, porque uma das regras de gestão é você não contrata ninguém que você não possa demitir. E o Rogério parecia ser um cara indemissível, né? Que não desse para demitir. A diretoria do São Paulo, percebendo o rumo que a coisa estava tomando, decidiu intervir agora para não colher um rebaixamento lá no final do campeonato, o que é uma possibilidade, claro que é.